de hoje é com o professor Cláudio Ceal, ele que é formado em psicologia pela UFBA, mestre em psicologia pela UFBA, professor, psicólogo clínico, professor de graduação e de pós-graduações e nosso professor aqui na Unigrade do curso Terapia Cognitivo-Comportamental, com 2 disciplinas, né, professor? Isso. Quais são as disciplinas? As disciplinas é psicoterapia infantil e transtornos alimentares, tá? TCC em transtornos alimentares e TCC para a criança. Como é que a terapia cognitivo-comportamental trabalha os transtornos alimentares? Olha, ela vai buscar, de maneira geral, não só nos transtornos alimentares, mas também para a psicoterapia infantil ou para adulto, buscando a modificação de pensamentos, tá? E de percepções que o indivíduo tem sobre si e sobre o mundo, né? Então, a abordagem, ela propõe que, à medida que você vai alterando sua forma de pensar sobre você mesmo, você altera suas reações emocionais. E reduzindo suas reações emocionais, alterando elas, você pode alterar seus comportamentos. Então, vou dar um exemplo simples, né? Digamos que você vai interagir numa festa, num ambiente social. Você vai para a festa e você começa a pensar: as pessoas estão olhando para mim, elas estão me achando tola, elas estão me achando feia, elas devem me achar uma pessoa desprezível. A partir desses pensamentos, ela vai ter reações emocionais de grande ansiedade, o coração palpita, ela começa a olhar para trás, as pessoas tentam interagir com ela e ela se comporta de maneira esquisita, porque ela está muito ansiosa. A proposta da terapia é mudar esses tipos de pensamentos que ela tem sobre, por exemplo, eventos sociais, de maneira bem simples, né? Mudando a forma de pensar sobre eventos sociais, de repente não. Os eventos sociais tem pessoas que são legais, que são interessantes, nem todo mundo vai me achar desinteressante, tem gente que pode achar meu papo interessante, e à medida que ela vai ampliando suas possibilidades de interpretação daquela situação, ela relaxa, ela se sente mais tranquila e o desempenho social dela melhora. Logo, ela vai querer participar mais e mais de eventos sociais, aumentando, então, sua qualidade de vida de maneira geral. E essa ansiedade, muitas vezes, ela se converte em transtorno alimentar, né? Quais são os transtornos alimentares mais comuns? Olha, os transtornos mais comuns são a anorexia. A anorexia, ela envolve... Isso, exatamente. Ela envolve o quê? A redução do consumo de calorias ao mínimo possível, né? Junto com comportamentos de purgação, né? Que é o quê? Tomar laxantes, vomitar, tudo no sentido de obter um corpo que, para a pessoa, na percepção da pessoa, novamente uma distorção de pensamento, né? É o corpo ideal. Ela se olha no espelho e ela, mesmo que esteja esquelética, ela se vê como uma pessoa gorda, né? Acima do peso. A obesidade, o oposto, é um transtorno alimentar também? Não. A obesidade não é transtorno alimentar, né? É uma dificuldade de comportamento alimentar, mas transtorno mesmo, a nível de psiquiátrico, né, de transtorno, é anorexia, bulimia. Na bulimia, ela come grande quantidade de alimentos e depois vomita tudo para fora, né? Todas as vezes na bulimia de maneira compulsiva. Tá Isso bom? é muito mais comum na adolescência ou não? Isso, exatamente. Adolescentes e mulheres jovens, né, principalmente mulheres, que usam isso com grande frequência. Por quê? Porque há muita pressão social sobre a beleza feminina. A mulher tem que se apresentar bela, magra, com um corpo bacana, né? E essa pressão social, junto com fatores constitucionais, né, de tendência para desenvolver a doença, elas se somam, produzindo, então, o transtorno alimentar, né? Então, a bulimia e a anorexia, elas são mais difíceis de tratar do que a obesidade ou não? Aí depende do quê? Aí depende da idade da pessoa, né, do nível de comprometimento que ela tem com a terapia, do nível de sofrimento que ela está com a doença, tá, ok? Histórico da pessoa. Tudo isso tem que se levar em consideração para, dizer assim, prognóstico, tá certo? Então, todos os transtornos e também a obesidade, eles têm um grau de dificuldade, né, para tratamento. Vai variar do quanto a pessoa vai se engajar no tratamento ou não. Aí vai depender da sua história de vida, tá ok? Além, só para complementar, tá, que eu esqueci de falar, também tem o outro transtorno alimentar chamado compulsão alimentar, tá ok? Na compulsão alimentar, a pessoa come grandes quantidades de calorias de uma vez só. Às vezes, 5.000 calorias de uma vez só, né? E pode botar para purgação. Tá certo. Entendi. O senhor também é professor da disciplina Terapia Cognitivo-Comportamental da infância e da adolescência. Isso. Como é que essa disciplina é trabalhada? Olha, a ideia da disciplina é trazer, assim, técnicas e procedimentos, as bases, né, de como é que se usa a abordagem cognitiva comportamental, que é a proposta de mudar comportamentos,
mudar pensamentos, né? Como é que você pode usar isso com criança, né? Então, isso é bem difícil, né? Não, pior que não é difícil. As crianças, inclusive, elas estão mais abertas a mudanças de comportamento do que os adultos que já estão com concepções já formadas, né, sobre o mundo, sobre a vida, né? Muitas vezes os adultos são mais resistentes a uma proposta de mudança de comportamento ou de forma de pensar do que a criança. Né? A criança, ela está, digamos assim, com a cabeça, com a mente mais aberta, né, para absorver novas informações, né? Então, eu acho, inclusive, a psicoterapia para criança e adolescente ela é mais interessante justamente para promover prevenção de problemas no futuro, na vida adulta da pessoa. Quais são dessas técnicas assim que a gente poderia usar com nossas crianças de uma forma mais simples em casa, para um probleminha simples? Tipo, olha, não gostar de fazer tarefa, de tomar banho, exato. Por exemplo. Veja só, de maneira geral, tá? O que é que pode se propor, né, para os pais? Preste atenção aos comportamentos que a criança apresenta e que são comportamentos que você acha interessante, que vai de acordo com seus valores, né, que você acha atraente na criança, né, comportamentos que você acha mais adequado. Preste atenção nisso e comece, vou usar um termo técnico aqui, a reforçar esses comportamentos. Elogiar, mostrar interesse. Mas esse elogio, só para ressaltar, ele não deve ser um elogio falso, tá? Falsificado. Você não acha que a criança está fazendo algo que seja interessante e mesmo assim você elogia. Não faça isso. Se a criança fez algo que você achou legal, diga para ela, exponha, expresse isso, né? Então, aí você vai mudando o foco de ficar batendo, botando de castigo, reclamando, para elogiar, fazer carinho, né? Troque afeto com o seu filho, né? Tem uma relação onde há uma predominância muito maior de troca de afeto, de consideração, de atenção, do que de castigo, de bater, né? Se os pais falam assim, olha, eu tenho que praticamente quase dia sim, dia não estar botando meu filho em castigo, ou gritando com ele, ou batendo nele, né? Então, há algo errado na relação sua com o seu filho. Como assim? Quase todo dia você precisa fazer isso? Por quê? Né? Então, aí você tem que rever sua relação com o seu filho para que você crie um ambiente, um clima em que seja muito mais positivo, muito mais atraente, interessante, afetuoso, do que um clima beligerante, né? Um clima de muito conflito, muita dificuldade. Ok. Esses e mais outros conhecimentos tantos, você só vê aqui no curso de Terapia Cognitivo Comportamental da Unigrade. Muito obrigada, professor Cláudio. Obrigado a você pelo convite.